Olá, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro episódio do PDV Podcast e mais uma vez trouxemos um assunto super importante que é o porquê que as empresas fecham tanto, abrem com uma velocidade muito grande, mas ao mesmo tempo também fecham com essa velocidade. Trouxemos mais uma vez o nosso CEO, que é uma pessoa de respeito, para poder falar sobre este assunto, para nós abordarmos no nosso papo de vendas. Tudo bem? Tudo bem, Nai? Obrigado mais uma vez aqui, estar podendo contribuir positivamente na vida de cada empresário, cada empreendedor aqui do Norte Mato Grossense e quem nos acompanha aí de todo o Brasil. Eu acho que o primeiro tema que nós podemos falar hoje é o porquê que isso acontece, né? Muitas pessoas falam bem assim, eu quero empreender, abrem um negócio e em menos de 2 anos acaba fechando, né? Não sabem qual o motivo que pode acontecer isso. E a gente queria abordar esse tema hoje contigo. Eu costumo dizer que para você empreender em uma determinada área, você não precisa literalmente saber fazer algum processo, algum serviço. Mas que um dos maiores motivos que acontece os fechamentos da empresa, além da desorganização empresarial, é que as pessoas elas abrem um negócio achando que esse negócio é lucrativo pela necessidade que ela tem. Vou te dar um exemplo. Eu fui comprar algo na minha cidade e aí é que não encontrei em local nenhum. Nossa, uma ideia boa, vou abrir uma empresa para vender isso. Só que ela esquece que uma vez na vida ela foi atrás desse produto. Então, assim, esse produto, esse serviço, ele não tem uma rotatividade para se manter numa empresa. Isso daí é um dos detalhes. E outro detalhe é o quê? Aquela pessoa que ela tem o seu negócio só porque uma outra pessoa também tem e ela acha que é um negócio lucrativo, só que ela não entende de nada. Exemplo, como é que eu vou ter uma clínica médica se eu não entendo nada de medicina? Com que autoridade que eu vou cobrar e que eu vou exigir? Não exige. Isso é um dos problemas que eu acredito que é constante aí no mundo empresarial. Então, na sua perspectiva, você saber o ramo que você quer atuar e saber o porquê que é tão importante é um dos principais motivos que as pessoas fecham, porque elas não têm nenhum tipo de conhecimento sobre aquilo a fundo. Então, se baseiam em outras pessoas, em outros comércios que já estão no ramo, mas não conseguem colocar em consideração que elas não têm conhecimento suficiente para manter, né? Exatamente. Quando eu estou em um negócio que eu não entendo daquele negócio, eu sou dono dele, mas eu não entendo, então eu tenho que acreditar em pessoas. Então eu tenho que confiar. Além de delegar, eu tenho que confiar. Só que para tu gerir um negócio de sucesso, delega, confia, confere. Como é que eu vou conferir se eu não entendo daquilo? Então, eu fico na mão de outras pessoas. E a ausência dessa pessoa, a arrogância, o ego, pode interferir muito assim no meio do seu negócio. Então, você entender, você saber por que que você tem aquele negócio, como é que você faz ele acontecer, já é uma grande diferença. Eu dou um exemplo muito prático, uma oficina mecânica. Eu não preciso ser o mecânico, mas eu tenho que saber como que faz a manutenção de um veículo X, o que que eu uso, o que que tem que ser usado para dar uma confiança melhor ali para o meu cliente, qual que é os melhores peças, os melhores produtos, os melhores processos para fazer, exemplo, uma manutenção corretiva com mais segurança. Então, isso daí eu só sei se eu entender do meu negócio. Agora, se eu só comprei, mas não entendo de nada, eu tenho que confiar no mecânico mais antigo. E se aquele mecânico mais antigo for um mecânico que ele é mecânico, ele não é empreendedor. Então, ele não tem noção de como que toca aí um negócio para que você consiga fazer esse negócio ser lucrativo. A falta de planejamento, de conhecimento, acho que afeta diretamente no sucesso, né? Então você não vai conseguir manter o negócio se você não entender, porque você se torna refém de terceiros. Exatamente. Negócios, todo mundo tem que confiar em outras pessoas. Isso daí é normal. Se você quer crescer, você vai ter que confiar no seu colaborador. Só que você confia, mas você confere. Se você não tem autoridade para conferir, o seu colaborador também não vai ter nem respeito com você, porque ele tem
plena certeza que o que ele faz, nem você que é o dono da empresa consegue saber se está certo ou errado. Então ele faz do jeito dele e não do jeito que você quer que a sua empresa cumpra um papel aí na sociedade. Então, assim, falando já sobre isso, sobre colaboradores, acredito que um planejamento e processos sejam muito importantes, porque eu vejo que tem muitos empreendedores meio perdidos que eles não colocam processos na sua empresa. Por exemplo, tudo que entra, sai, tudo aquilo que é feito dentro da empresa precisa ser notificado, precisa ser escrito, precisa ser colocado em ordem e repassado. Todo mundo tem a sua importância dentro da empresa, mas se não houver um planejamento, não tem sucesso. Naira, é isso que você falou, duas palavras muito importantes que afetam diretamente o funcionamento e o sucesso de uma empresa. Primeiro é processos. E o segundo é planejamento. Só que eu não consigo planejar nada se não existir processos. Então, eu digo que mais importante é os processos que você faz dentro da sua empresa. Se você acha que a moça do seu caixa ela não tem que ter um processo ali bem definido do que ela vai fazer, como é que você planeja que ela se comporte? Não existe. E assim, processos dentro de uma empresa é difícil pessoas que não têm essa mentalidade acreditar, mas eles têm que ser desenhados. Tá bom? A gente tem muitos clientes que a gente pegou, levamos essa ideia, ele foi resistente, mas aí a gente vai, explica, ele aceita, e hoje esse cliente ele está tão confortável que a operadora de caixa dele, a rotatividade pode ser grande, mas ele não enfrenta problema porque a nova, quando chega, ela sabe todo o processo, porque tem desenhado, tem diagramas. Olha, você vai chegar, você vai abrir o seu caixa, você vai informar o seu suprimento, você vai trabalhar até horário, seu caixa bateu tal valor, você vai fazer uma sangria, caso tenha algum problema, você vai chamar o fiscal. Então, qualquer pessoa que chega consegue desenrolar essa função. Quando o empresário não entende isso, ele acha que tudo é ele que vai ensinar, é ele que vai fazer, é ele que é o manda-chuva, ele começa a ficar totalmente preso aos processos que ele não passa para as pessoas e a empresa dele não cresce mais por egoísmo, que ele é tão egoísta que ele não tem coragem de falar, gente, sozinho eu não consigo, vamos desenhar o processo para que isso fique melhor, talvez vocês são melhores do que eu, vamos dividir as ideias, vamos levar adiante, e isso daí está literalmente ligado ao crescimento e ao sucesso na organização empresarial. E nisso já entra a liderança. Não adianta a pessoa estar querendo ter um empreendimento se ela não tem liderança, se ela não se coloca ali na frente. Se existe algo errado, se existe algo que não está nas conformidades, que não está, de acordo com aquela empresa que você está querendo abrir, por exemplo, eu estou com um funcionário, mas eles não estão de acordo, as atitudes não estão correspondendo às minhas expectativas, precisa ser feito algo. E aí que entra a liderança, uma característica que é muito importante para pessoas que querem sucesso, né? Exatamente. Liderar não é você ser legal. Liderar não é você ser amável. Liderar é você extrair o máximo de potencial de uma pessoa que está ali com você, sem ela entender que ela tinha aquele potencial para entregar. Então eu deixo bem claro para todos que trabalham com a gente, eu não quero ser seu amiguinho, eu não quero ser o seu coleguinha, ser amado por você, eu quero pagar o seu salário em dias. Eu quero pagar todos os seus direitos. Eu quero garantir que você se planeje para comprar uma casa, um carro, viajar. Por quê? Porque é isso que me move. Só que para me garantir isso, eu vou extrair até a última gota do teu potencial. Porque quanto mais potencial você entregar, mais chance a gente vai ter de crescer, de alavancar e a gente sustentar isso que é o ganha-pão da sua família, o seu dia a dia. Então, dentro das empresas existem famílias. E você, empresário, que ainda tem aquela velha frase de que eu não dou conta de trabalhar com gente, comigo é sozinho, então você não é empresário. Você é apenas uma pessoa que, por sorte na vida, tem um negócio, mas o seu negócio, ele está fadado ao sucesso, Mas o seu negócio ele está fadado ao fracasso, porque negócio nenhum é bem sucedido se você não tiver pessoas de qualidade, de alto potencial, que entregam resultado junto de você. Eu deixo claro que eu sempre vou ser a pessoa que menos importa dentro das nossas empresas. Porque quanto mais longe eu tiver e menos eles depender de mim, mais eles conseguem trabalhar sem burocracia. Eles se tornam democráticos e não burocráticos no meio empresarial. E dessa forma consegue estabelecer uma base
para que a empresa consiga ser levada à frente, onde todo mundo tem o seu papel. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que sobrecarregam. Não querem investir em mais de um funcionário porque acreditam que vai ser um gasto a mais. A minha empresa ela vai ter uma lucratividade melhor se eu não gastar R$ 1.500, R$ 1.700 em um salário. E dessa forma, acredito que sobrecarregando a pessoa, ela não consegue ser excelente no que ela faz e aí prejudica toda a empresa, né? Empresário, coloque de uma vez por todas isso na sua cabeça. Mão de obra barata não se economiza. O que é mão de obra barata? É aquela pessoa que está trabalhando para fazer uma atividade e ela faz com maestria. Então, se uma pessoa já está lotada de demanda, contrata outra, faça com que o seu negócio cresça com saúde, sem você sobrecarregar outras pessoas. É muito nítido que você tem aquele gerente na sua empresa, que ele é gerente, ele é caixa, ele é açougueiro, se for mercado, ele é entregador, ele é o cara que resolve tudo. Aí quando esse cara, ele se estressa e fala, eu não dou conta de trabalhar com você porque a minha esposa não tá me vendo, eu não tô vendo a minha filha crescer, eu não levo meu filho na escola, eu vivo irritado, eu não tiro férias, ele fala, vou sair. Você fala, nossa, fulano foi ingrato, ele me abandonou. Ele não te abandonou. É você que não entendeu que ele era muito bom exemplo como um fiscal e colocou ele como gerente. E aí você perdeu um ótimo fiscal e um gerente mediano, que ele não deu conta de abstrair tudo aquilo que você colocou e conseguir lidar com essa situação. Então, pensa, não economize em mão de obra barata, contrate pessoas. Coloque um time para trabalhar com você. Porque igual você falou, Naira, eles economizam um salário para pagar a mão de obra, mas ele não economiza para pagar a parcela da caminhonetona dele que sai ali de dentro da empresa. Para pagar aquela viagem que ele viaja com a família dele, enquanto seus funcionários estão lá, sem banheiro, sem estrutura, com a demanda altíssima e pouca gente trabalhando de todo e qualquer jeito. Então isso aí é um dos detalhes que fazem as empresas fecharem também. É falta de pensamento empresarial que esses empresários não têm. Acho que um outro tema que nós podemos abordar é o ambiente de trabalho, certo? Um ambiente de trabalho onde não tem o mínimo de estrutura, o mínimo de conforto, você não sequer oferta uma cadeira de qualidade que dê o conforto necessário para as horas de trabalho. Porque assim, eu acredito que qualquer pessoa estressada, desconfortável, não vai conseguir ter o maior de desempenho para você. Porque apesar de tudo, ela está ali para a empresa, ela está ali para gerar aquele conteúdo que você está precisando. Por exemplo, você vai colocar uma pessoa, vamos colocar um suporte, mas ele não vai ter nem sequer um local de trabalho, uma estrutura, não vai ter nem sequer um ar-condicionado, vamos colocar assim. Acho que são coisinhas, são detalhes que fazem toda a diferença para que tenha a maior rentabilidade possível de acordo com o conforto, né? O mínimo de conforto, a gente está falando de um banheiro organizado, a gente está falando de um ambiente onde tudo é resolvido, né? Não é repassado. Não, a pessoa ali está estressada, mas você não sequer coloca ela para poder falar sobre isso, não coloca reuniões também. São pontos muito importantes que vão levar ao fracasso. Exatamente. É muito nítido se você observar um empresário que deu certo e um empresário que dá e não dá certo, sobe, desce, tá naquele lenga-lenga, que eles têm uma diferença muito grande, que é o quê? Esse que deu certo, ele entendeu que quanto menos ele prender processos em uma única pessoa, mais ele cresce. Esse quer que uma única pessoa faça tudo. E aí, quando uma única pessoa faça tudo, ele causa nela uma exaustão tão grande que a pessoa não tem tempo, ela não vive para nada. Esse empresário que deu certo, ele entendeu que ele tem que ter uma pessoa que limpa. Ela só vai limpar, mas ele vai exigir que ela limpe com maestria. Ele tem que ter uma pessoa que entregue, então ele vai exigir que as entregas sejam feitas no tempo mais curto possível. Ele tem uma pessoa que atende o cliente, ele vai exigir que essa pessoa atenda esse cliente sorrindo, seja educada, seja carismática. E aí, no todo,
Ele tem uma empresa de sucesso, as pessoas vão lá, gostam, são bem recebidas, consequentemente ele fatura mais. E ele entende que tá aí o segredo, e o segredo não é simplesmente eu ficar aqui exigindo, enxugando o máximo de mão de obra possível, saturando a minha equipe, fazendo com que eles fiquem estressados, tratando mal meus clientes, deixando um ambiente ali hostil, e que esse ambiente aí não prospera ninguém. Nem o funcionário, nem a empresa vira ali um local que literalmente parece mais um local de guerra e não de trabalho. E de forma geral, existe alguma característica que você já chegou a perceber de forma geral em todas as empresas que fadaram, né, ao fracasso? Existe alguma característica de forma geral que você, na sua perspicácia já de uma empresa que tem sucesso, viu que levaram todas essas empresas ao fracasso? Eu vou repetir, é um assunto que eu acho que quase que toda vez que a gente grava alguma coisa, a gente chega nele. Pessoal, não é porque fulano vende geladinho que se você vender geladinho, você vai se dar bem. Tem toda essa conversa que nós falamos aqui sobre o que pode acontecer, estrutura, mas o princípio é aquela pessoa indecisa. É aquela pessoa que entra num negócio só porque fulano está faturando nesse negócio. Ela entra num negócio sem saber como funciona, sem ter autoridade, sem conhecer, sem saber qual que é o seu cliente perfeito, como precificar, como atender. Para mim, esse é o calcanhar de Aquiles. É as pessoas que elas não têm identidade, elas não sabem o que quer, elas atiram para todo lado. E aí eu vou voltar e vou falar. Para você, empresário, que atira para todo lado, que está indeciso, que fica olhando quem está dando certo e querendo fazer um outro segmento para ver se também pega essa onda, para quem não sabe o caminho, qualquer estrada é o destino. Então fica com cuidado, isso daí não vale. E um outro ditado bem popular é que para quem não tem nada, metade é o dobro. Então talvez a metade do prejuízo para tu é o dobro. Então raciocina. Pare de querer fazer as coisas só porque eu acho que é lucrativo, só porque eu acho que tem espaço, só porque eu acho que fulano tá ganhando dinheiro. Faça as coisas que tu entenda. Faça as coisas que você saiba fazer, que você tenha conhecimento, propriedade, que você olhe para aquilo e fala, deixa que eu resolvo, eu sei resolver. Treina a sua equipe, monta um time de sucesso, propaga o seu conhecimento, que isso daí sim é ter uma empresa de sucesso com toda certeza. Outra coisa que é um erro, acho que da maior parte dos empreendedores que começam sem ter um conhecimento, a precificação dos seus produtos, dos seus serviços. Será que eles colocam na balança todos os processos, tudo aquilo que você precisa para poder chegar ao sucesso? Nai, eu vou fazer uma conta de padaria aqui com você. E pega isso daqui é muito importante. Imagina que você comprou um produto a R$10. Esse produto teve R$5 de frete, ou seja, 50% do teu produto foi frete. Então você pega ele, coloca os R$5, ele foi para R$15. Aí você pega desses R$15 e quando o seu cliente chega, você fala, olha, eu vou te dar um desconto de 10%. 10% de R$15 é R$1,50, o seu produto foi para R$13,50. Se eu te falar que esses R$1,50 é mais de 14% da margem do produto. Ele esqueceu que ele pagou R$5 só de frete. Frete não tem desconto. É uma despesa fixa. É uma despesa que ela tem que ser distribuída. E aí o empresário vai e faz isso. Olha, 20% de desconto, 10% de desconto. Ele não sabe nem precificar. Isso fora despesa operacional, despesa fiscal, despesa de rotatividade de estoque. Isso é uma conta de padaria básica. Então, 90% dos colaboradores que estão trabalhando em empresas que precificam errado, eles não sabem nem o que é regra de precificação. Por quê? Porque o dono da empresa não sabe como é que ele vai passar. Eles trabalham no achismo. E achismo, a única coisa que você ganha com achismo é prejuízo, tá? Além dos empresários kamikaze, que é aquele que já sabe que está fazendo errado, ele tem um pouquinho mais de dinheiro, começa fazendo errado para que o outro que está começando faça igual ele e morra antes dele. Quando o outro fecha, ele vai lá e aumenta os preços. E dessa forma nós voltamos ao mesmo assunto que eu acho que vai rondar todo o nosso podcast hoje. Conhecimento. A falta de conhecimento te leva a afundar, não tem como. Não adianta você querer precificar de acordo com o Zezinho de lá, que ele paga 10, ele tá
cobrando R$10. Como que eu vou cobrar R$15 no meu produto? Mas levando em consideração a estrutura que você está ofertando, o produto que você está ofertando, o preço que você pagou, sem falar mão de obra e outros gastos que a gente está falando aqui de uma forma bem superficial. O conhecimento é algo que faz toda a diferença. Nai, se eu falar para vocês que o preço vai ser a única coisa que um bom cliente vai se importar, vocês não acreditam. Mas um bom cliente, ele se importa primeiramente com a qualidade, com a entrega, com a responsabilidade, com a garantia, com atendimento. Por último, ele vai se importar com o preço. Um cliente que realmente é o seu cliente perfeito, ele quer ser bem atendido, ele quer ser atendido com rapidez, ele quer ser bem tratado. Se ele tiver algum problema, ele quer que as pessoas auxiliem ele. E isso, quando você passa o preço, tá tudo bem. Esse cliente nem desconto vai te pedir, porque ele entendeu que a tua estrutura é totalmente diferente do Zezinho, que tá ali na frente vendendo os produtos a preço de custo, mas não dá suporte, não dá garantia, não te atende, não tem qualidade. Você vai comprar lá, a empresa dela é uma bagunça, é funcionário sem treinamento, é pessoa sem qualificação para te atender. No final das contas, a precificação ela é importante saber fazer, porque não é porque você vai estar acima ou abaixo do fulano, é porque se você precificar errado, você quebra. Quem precifica errado, quanto mais tu vende, mais prejuízo tu tem. A lógica é essa, se eu precifiquei um produto errado, nossa, eu tô vendendo bem, amigo, quanto mais tu vender, mais prejuízo tu tem, torce para tu não vender. Se tu tá precificando errado, quanto menos tu vender, menos prejuízo. Agora, se tu precifica correto, se tu sabe a tua margem, se tu tem a noção de quanto que tu gasta para comprar um produto, deixar ele em estoque, vender e entregar pro teu cliente, a tua margem é em cima disso, aí beleza. Quanto mais eu vendo, mais eu faturo. Mas caso contrário, você tá dando um tiro no próprio pé. E o nome que nós chamamos tudo isso, o suporte, a garantia, o bom atendimento, é valorização. Você está valorizando o seu comércio, você está colocando para o cliente que você se importa em todos os processos, desde o atendimento até a venda e o pós-venda. Assim, nós sempre vemos que diversas empresas que fecham não se importam realmente com o cliente pós-venda, né? Ele quer fechar aquela venda no momento e é aí que tá o negócio. Ele não vai estar valorizando, porque uma boa venda bem feita e com um pós, né? É claro que a pessoa vai se lembrar. Nai, eu já falei muitas vezes, não é quanto você vende, é para quem você vende. Não é o que você vende, é por quanto você vende. Tem cliente querendo comprar o seu produto sim, no preço justo. É você que está cego, olhando para todas as pessoas, esquecendo de olhar para sua empresa. Se eu perguntar para você quem que é o teu cliente perfeito, tu sabe falar? Aonde é que eles estão localizados? Tu sabe falar? O que que eles gostam de comer? Você sabe falar? Locais que eles frequentam? Como que é a família deles? Os carros que eles usam? Porque quando você entende isso, você oferta o seu produto com o seu preço para as pessoas certas. E as pessoas certas, sim, elas vão comprar de você. Elas compram do outro, mesmo com desgosto, porque não tem você ofertando um produto com mais qualidade, um produto com mais maestria, com mais segurança, com mais satisfação a ela. Mas elas estão ali com dinheiro em cima da mesa e você está deixando ele sair. E por mais que tenha o mesmo segmento, se você traz algo diferente, você se torna único, né? É algo tão simples, tão básico. Nai, se você atende as pessoas dando um sorriso, bom dia, boa tarde, oferecendo uma água, um café, você já vai vender só porque você está fazendo o que é de obrigação sua fazer. 90% das pessoas não fazem isso. Então, empresário, se você fizer o básico bem feito, tu já é 90% melhor do que os outros. Não, e assim, eu acho que existem várias características, né, onde os empresários não colocam em consideração para ter um bom sucesso. Não é somente você chegar, colocar um espaço, produtos, um estoque e tudo bem. Sendo que você não levou em consideração o público-alvo que você quer atingir, você não colocou em consideração ali as pessoas que são seus concorrentes, né? Você não colocou em consideração tudo aquilo que você precisa enfrentar para ter o diferencial. As pessoas olham para os concorrentes deles, os empresários olham para os seus concorrentes com aquele sentimento de raiva.
Se ele soubesse que o concorrente dele é a maior fonte de aprendizado que eles têm, eles iam olhar feliz. Poxa, meu concorrente está fazendo isso errado? É só eu não fazer. Meu concorrente está atendendo esse cliente desse jeito, isso dá prejuízo? É só eu não fazer. O concorrente dele está testando as coisas que ele nem precisa mais testar. Para de ir na onda de mamãe mandou eu acertar isso daqui. As coisas, como eu falo frequentemente, elas são racional. Se você compra um produto por tanto, ele tem tanto de despesa, você tem tanto de operacional, despesas de rotatividade, o valor de custo dele é X, é tantos por cento em cima para você ter lucro. Empresa não é uma entidade de ajuda, de caridade. Empresa é feita para dar lucro. E aquele cliente que só quer te exigir preço, ele é o primeiro cliente a não te comprar no dia que você tiver aí com o melhor preço. Ele não tá aí. O cliente não tá ali para te comprar pelo melhor preço porque ele é seu amigo. É porque ele tá pensando nele. Na hora que ele exigir qualidade, ele tem sim o direito de te exigir qualidade, pois foi você que vendeu para ele. Ele não te obrigou a vender. Então venda por um preço justo, tá? E de uma forma geral, olhando hoje tudo isso que a gente abordou no podcast, existe algum tipo de dica que você pode dar, que você pode estar dando um ensinamento? Algo que, assim, é que nem nós falamos no outro, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio não é claro. Como assim? Eu falo para todo mundo que trabalha comigo. O óbvio não é claro. Ah, mas era óbvio que a gente tinha que desligar o disjuntor X, mas não ficou claro. Então, quando fica claro as coisas, tudo funciona, né? Para você, empresário, que você olha o saldo da sua conta. Segunda-feira ele tá vermelho. Você passa aquela batida todinha da semana, junta um dinheirinho, trabalha, na segunda-feira paga seus boletos, ele volta a ficar vermelho. Duas ou uma. Número 1, gastando mais do que ganha. Número 2, comprando com preços totalmente fora da realidade e vendendo barato demais. Então a dica que eu te dou é, fica esperto com o que você está fazendo dentro da sua empresa. Às vezes o que você está achando que é lucrativo é onde está sendo o seu maior prejuízo. As pessoas elas acham que lucro é só vender. Não, lucro não é vender. Lucro é você vender com uma margem que seja significativa para você pagar colaboradores, pagar a estrutura, despesa e sobrar uma margem para você investir dentro da sua empresa. Então a dica que eu dou é fique atento ao seu movimento interno. Comece a observar o que te dá lucro e o que não te dá lucro. Aquilo que não te dá lucro, você não precisa se bater com aquilo mais. Coloca de lado. Ah, mas eu tenho uma empresa e esse setor eu vendo muito. Mas você vende muito, ele é lucrativo? Beleza. Não é tão lucrativo, então não precisa ter esse setor. Quanto mais você vender, mais prejuízo você vai ter. A não ser que você reestruture ele, coloque valores corretos, serviços, como que tá ali, você dê uma mapeada e entenda o que você precisa para que você se reestruture e se torne uma empresa lucrativa. Na sua perspectiva, a alta carga tributária do Brasil tem sido algo influenciador, principalmente para empresas que estão fechando? Não. Não, 90% das empresas que fecham, elas sonegam. Então não vem me dizer que a carga tributária para você é muito grande, não. E detalhe, a verdade é que o empresário varejista, ele não paga imposto. Quem paga imposto é o cliente, porque o imposto vai para cima da margem. Agora, se o empresário não sabe precificar, então quem está pagando o imposto é ele. Lembra onde que você leva o prejuízo? Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. O imposto em cima do produto é passado para o cliente final. Agora, se o empresário reteu essa informação para dizer que é o mais barato e entrou na onda de sonegar para que ele tenha mais lucro, ele está dando um tiro no próprio pé, porque na hora que a receita bater nele, a multa vai ser tão grande que ele não vai ter estrutura para se manter ativo. Acho que algo que nós podemos abordar são temas que também deveríamos falar hoje, que é algumas coisas que podem mudar para que não feche a empresa, como monitoramento. Se você não tem um monitoramento do que vende mais, do que não vende dentro da sua empresa, como você vai saber se seu público-alvo está sendo atingido? É bem complicado. Tem pessoas que ela acha, não vou falar empresário, né? Porque o empresário não pensa assim, que o segredo é eu acordar, abrir a empresa às 7 horas, ficar de porta aberta e os clientes vão vir até minha empresa, vai comprar o que eu tenho e tá tudo bem.
Deixa de ser bobo, empresário. Você não sobrevive nos dias de hoje com esse comportamento. O cliente hoje é diferente do cliente de ontem. O cliente hoje, ele tem informação na palma da mão. Você tem que falar para ele o que você tem, como você tem que mostrar para ele, você tem que perguntar se ele quer aquele produto, se ele deseja que seja entregue, se ele quer uma amostra. Isso que está o segredo das coisas. Então vamos parar de achar que, eu sou empresário, eu montei uma empresa, abri as portas. Isso não é ser empresário. Tá bom? Ser empresário é entender o jogo, e o jogo é esse, é saber onde teu cliente está, o que ele está pensando, o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Nós sabemos isso. Os clientes que estão com a gente aqui, que fazem parte desse grupo que a gente colocou nos braços e estamos treinando, estão aprendendo a fazer isso, estão aplicando. A pessoa começa a aplicar até no modelo que ela vende, como ela fala, como que ela se comporta, para quem que ela oferta, tudo isso. E aí, Nai, é muito interessante, você começa a falar não. Aquele cliente que vem, que você entende que é um cliente que não está dando lucro com aquela negociação, que é um cliente que não está fazendo sentido para você, porque existe isso, o cliente que ele não vai te dar lucro na negociação. Aquele cliente que ele não é perfeito, você fala, olha, não, desse jeito eu não consigo negociar com você. O valor é tanto, eu consigo por tanto para me te entregar. E você tira aquela culpa. Porque o empresário, ele tem aquela culpa, nossa, eu perdi uma venda. Se a venda for lucrativa, beleza. Agora, se a venda for uma venda que vai te gerar prejuízo, você não perdeu, você ganhou, tá bom? Por glória de Deus aí, você ganhou um livramento, porque você está agindo irracionalmente, achando que aquilo ia ser lucrativo, sendo que era mais um empurrãozinho pro abismo do fracasso empresarial. Outro tema que nós podemos abordar para evitar o fechamento é inovação e adaptação. Se você está apenas abrindo as portas da sua empresa esperando que o cliente venha até você, você não está inovando. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo para quem não quer se destacar. Dessa forma, você não vai ter lucratividade, você não vai realizar uma venda esperando que a pessoa venha até você. Se você também não mostrar o seu produto e não mostrar o diferencial que vai fazer essa pessoa não escolher o restante dos segmentos e venha até você. O cliente de hoje, ele quer algo mais sofisticado, ele quer algo mais simples para ele. Me fala, se há 15 anos atrás nos mercados existia frutas descascadas dentro dos copinhos, carne fatiada nas bandejas, tudo aquilo pronto porque é a comodidade que o cliente precisa. Por que que hoje tem? Porque eles começaram a entender o que os clientes deles buscam. Hoje o cliente não quer ficar na fila de um açougue esperando aí 1, 2 horas. Eles querem chegar lá, fazer a compra do produto que ele quer, exemplo, uma carne, o que for, e ir embora. É isso que é inovar, é você entender como que está sendo o comportamento dos seus clientes e colocar atrativo para eles. Esse cliente que faz isso, a última coisa que ele está olhando é para preço. O seu preço pode ser até um pouquinho maior, mas só pela comodidade da carne tá pronta, cortada, só para ele fazer a fruta fatiada, ele poder comer aquela fruta dentro do carro e de imediato, para ele já valeu aqueles centavinhos a mais que você cobrou em cima. Outro ponto muito importante é a construção de um bom time. Não adianta querer ter uma empresa que vai ser sucesso, sendo que você não pontua dentro da sua empresa que você tenha um bom time, né? Eu vi, não foi poucos empresários que não aceitava ver colaboradores ganhar um valor considerável, esquecendo que se o colaborador está ganhando, ele também está ganhando. O empresário, para ele ser bem sucedido, ele tem que entender que ele tem que ajudar pessoas. E se ajudando pessoas é entendendo o que essas pessoas querem, qual que é o sonho delas, é fortalecer a estrutura para essa pessoa alcançar seus objetivos. Então vamos parar de achar que eu vou crescer sozinho. Você não cresce sozinho, você não ganha dinheiro sozinho e você não é feliz sozinho. Então o empresário, se você quer crescer, começa a ajudar mais os seus colaboradores, começa a simplificar mais a vida para eles, começa a dispor de ferramentas que você tem e talvez eles não tenham. Esse cara vai deixar de ser um colaborador e ele vai passar a ser um soldado dentro da sua empresa, vai proteger ela, vai brigar por ela, vai levar o nome dela onde ele for. Aí sim é ser um empresário de sucesso, é transformar as pessoas que estão ao nosso redor.
E se não entender do assunto, acho que é busca de conhecimento. Inúmeros empresários acreditam que uma viagem para um resort, uma pessoa que vai viajar todo, né, e qualquer férias possível, aquilo ali sim é um momento de lazer, mas não buscam conhecimento em workshops, em outros locais, onde vai agregar muito dentro da empresa dele, onde ele vai conseguir entender de uma forma geral, com outros empresários de sucesso, o que ele pode aplicar dentro da empresa dele e evitar de fato o fechamento, porque assim ele vai conseguir ter base, pessoas de sucesso que vão falar, não só aquele amigo, dali da esquina que tá mais ou menos, tá engatinhando. Isso que você falou faz eu lembrar um episódio que eu vivi há uns anos atrás, que é o seguinte. Saí daqui, norte do Mato Grosso, estava em São Paulo, em um workshop lá com vários empresários. Eu vou falar honestamente, eu tava bem baixo, os caras estavam hypando. E eu ali tentando pegar o máximo de conhecimento deles, até que chegou um rapaz muito, muito bom no que faz há 20 anos no mercado, e eu questionei, eu falei, e aí, qual que é o segredo do sucesso? Ele olhou pra mim, ele riu, ele perguntou o que eu fazia, mostrei e tal, daí ele falou, cara, não tem segredo. Eu, como assim não tem segredo? Ele falou, o segredo é você. Eu não entendi, e dele é por isso que vocês não crescem. Vocês esperam a fórmula mágica, não existe fórmula mágica. O segredo é você aceitar que tem pessoas melhores do que você dentro da sua empresa para fazer a função que talvez hoje você faz. É você aceitar que tem pessoas que conseguem cobrar melhor do que você, os colaboradores que hoje você está cobrando. É pessoas que conseguem negociar melhor do que você negocia e que você passa a ser aquela pessoa que de longe vê como que o time está jogando, mas que realmente vai se tornar a pessoa que menos segura aquele time. O time joga sozinho. Quando você entende que o problema é você aceitar que o ego seu, de dizer que foi eu que criei essa empresa, eu que tenho que estar na frente, eu que tenho que estar junto, e permitir que outras empresas e permitir que outras pessoas cresçam dentro da sua empresa, vai fazer toda a diferença. Mas eu vou treinar o funcionário, ele vai ficar bom por 2, 3 anos, vai embora. Se você não treinar, ele vai ficar ruim por 2, 3 anos e você vai mandar embora. Então, pelo amor de Deus, né? Começa a transpirar conhecimento, começa a mostrar para as pessoas que você permite que elas cresçam no ambiente de trabalho. Isso sim é inovar, isso é se permitir. Mas aquele empresário que ele acha que investimento é só ele ir para uma lá e manso aqui e passar 2, 3 dias, mas na hora de investir em um workshop, conversar com outras pessoas, igual esse cara que me deu esse feedback, que transformou dali até hoje, eu tenho uma linha do tempo que foi, olha, pá, alguma coisa tem diferente. Se não tem fórmula mágica, deixa eu ver o que eu tô fazendo. E você começar a se permitir conviver mais com as pessoas, isso aí sim é você acertar. Isso daí sim é você jogar certo com pessoas certas. E é aquela coisa, não adianta nada você querer ganhar R$1 milhão, sendo que você não vai andar com pessoas que ganham R$1 milhão. Eu acredito muito que hoje em dia essa questão de egocentrismo é algo muito complicada, porque não vem a amizade, não vem aquela conversa que você tem como algo que você pode utilizar dentro da sua empresa, certo? Não adianta nada você querer ter amizade com pessoas que não estão no mesmo rumo que você. Se você quer ter pessoas que vão te dar opiniões, que vão realmente ter uma conversa onde você pode aproveitar, você precisa ver, colocar na peneira o que realmente faz sentido. E que nem nós estávamos falando, o workshop é o encontro de pessoas que são muito crânio, que conseguiram ver, como ele te disse, né, o que realmente estava funcionando e não estava funcionando, e entender que nós não sabemos tudo. Exatamente. Quando eu entendo que eu tenho um colaborador que entrega melhor do que eu entrego, eu tenho que ficar feliz. Porque a gente conseguiu pegar essas pessoas e colocar num nível que eles já estão acima da gente. Ou seja, eles estão trabalhando na empresa que é sua, entregando melhor do que o que você entregava. E você tá ficando com aquele sentimento egoísta de que, eu não posso deixar fulano aparecer, que vão achar que ele é melhor do que eu. Larga de ser bobo, porque na verdade ele é melhor do que você. E se você não permitir que essa pessoa viva isso dentro da sua empresa, ela vai para um outro lugar, onde ela consegue viver isso, transpirar isso, contagiar as pessoas que estão ali e entregar muito resultado. Isso aí sim vai fazer toda a diferença na empresa que essa pessoa estivesse. Essa permissão, esse viver o momento que ela está vivendo ali.
E aquela desculpa de, não existe mão de obra. Existem pessoas muito boas que sabem como fazer. Mas será que a forma como você está administrando é a forma correta? Não existe mão de obra. Tá bom, não existe mão de obra. Treina. Mas eu não tenho paciência para treinar. Então o problema é você não é empresário. Se você acha que você não tem que treinar a sua equipe e depois reclama que não tem mão de obra, tu quer o quê? Que caia do céu 2, 3 colaboradores imaginando como você pensa, como que você quer as coisas. Você não tem processo definido, você não tem planejamento, você não tem um modelo de treinamento da sua equipe, você não tem metas, você não tem reunião radar, você não tem cheques, nada. E você quer que as coisas aconteçam? Vou voltar no que o meu colega disse, o problema é você. É você que não se permitiu ainda entender que tem gente melhor. Se você liberasse a chave para ele trabalhar, ele estava entregando mais resultado que você. Eu acho que é aquela questão de eu posso dar desculpa porque é mais fácil do que enfrentar o problema. Eu aceitar que eu tô errado é uma questão de treinamento. A pessoa ela tem que treinar que ela não é dona da verdade. Ela tem que treinar que ela também não sabe de tudo. E isso daí é até viciante, tá, empresário? Depois que você entende que você, quanto mais se afastar, mais chance do seu negócio dar certo tem, você vai ficando tão de longe que você se preocupa. Você fala, nossa, mas tá certo isso? E sim, tá certo. Senão, esses grandes empresários, eles não tinham tantas empresas. Como é que uma pessoa com 20, 30 empresas consegue estar no mesmo lugar ao mesmo tempo todo santo dia? Não consegue. Ou seja, ele tem equipe, ele tem pessoas de confiança que ele deixou transpirar essa emoção ali dentro e entregar o resultado junto com ele. Por isso que eles crescem tanto. Um gancho muito importante. Eu acho que isso é algo que aluga um triplex na mente de muitas pessoas. Como que uma pessoa consegue ter a gestão de mais de 20 empresas, de diferentes locais, diferentes estados? Foi o que nós falamos ao longo desse podcast inteiro. Processos, planejamento. É uma pessoa que tem tudo documentado. Ela sabe como que ela vai ter a gestão de uma forma certa. Ela vai conseguir receber um relatório de uma empresa, analisar porque foi ela quem criou todos aqueles processos. Ela vai olhar e falar, olha, o valor do mês passado em relação com esse está diferente. Em qual setor? Nesse. Por quê? Vai cobrar das pessoas certas e dessa forma vai ter uma gestão inteligente. Exatamente. Se você tem processos bem definidos, planejamento, a entrega e o cheque do resultado da entrega, ou seja, eu vou checar o que foi entregue, é bem simples. Gente, você tem que fazer A, eu tenho que fazer B, você C. Tá? Todo mundo sabe fazer? Sim. Então vamos lá. A, B, C. Qual foi o resultado? Não foi D? Por quê? Alguém errou. Se errou, corrige. Tá bom? Vamos de novo. Errou. Se errou de novo, tira do jogo, coloca outra pessoa. É assim que funciona no mundo empresarial. A gente não tem tempo para perder. Então, eu administrar mais de 20 empresas, eu sou lógico. Eu preciso que essa empresa faça isso, trabalhe assim, vamos padronizar. Os processos estão criados, todas têm que executar da mesma maneira. O mesmo processo, desde o atendimento, da reposição, do compras, do fiscal. Por quê? Porque daí a gente consegue analisar de longe os indicadores, saber o que tem de errado, o que não tem. Por que aquela empresa está com desempenho diferente? Tem alguma coisa que ela está executando das outras. E aí a gente consegue identificar com mais rapidez e com mais performance e poder corrigir também isso a tempo. Então, assim, é de uma forma muito simples. É preciso ser lógico e racional. Colocar na balança tudo aquilo que está sendo feito, se foi feito certo e se o resultado foi aquilo que era esperado. E outra coisa, ninguém é substituível. E outra coisa, ninguém é insubstituível, né? Acredito que tem muitos e muitos empresários que têm aquela falsa sensação de que, eu vou perder um grande profissional. Mas o que você fez até o momento para que isso não aconteça? Isso que você falou aí, eu vou perder um grande profissional. O problema e a culpa é do dono da empresa. É do dono da empresa que deixou aquele colaborador aprender com o tempo e não tem nada definido e documentado. O processo que aquela pessoa faz, só ela sabe porque tá só na cabeça dela. Não tem escrito, não tem desenhado para que na ausência daquela pessoa, uma outra pessoa entenda como que aquilo funciona. Volta lá no que nós falamos. Processos e planejamento. Então, quando a empresa tem os processos bem definidos, dificilmente vai existir essa pessoa que você fala, se eu perder essa pessoa,
eu vou quebrar, amigo. Você vai aprender a viver com a dor. Vai dar uma balançadinha às vezes, porque a pessoa não avisou e etc. Tá tudo bem, mas na hora que você colocar uma outra pessoa, tem definido o que ela tem que fazer, como tem que fazer e onde tem que fazer. É questão de tempo para você ter uma pessoa igual ou melhor àquela que te abandonou. E é claro que nós entramos no mesmo assunto que eu acho que vai rondar todo esse nosso podcast, nosso papo de vendas, que é gestão. Não adianta. Se a pessoa não souber o que acontece dentro da empresa dela, se ela não tem uma relação, porque existe muito disso. A pessoa vai lá e visita a sua própria empresa. Ela não fica lá dentro, ela não sabe o que acontece, ela acredita fielmente de que o colaborador... Ela acredita que fielmente o colaborador dela vai fazer tudo, porque... Pronto, eu sou o dono, eu sou o empresário, pronto, é isso que eu preciso. Eu preciso, no final do ano, lá colocar os valores de impostos pagos e tudo certo, entendeu? Não tem uma relação, né? Exatamente. Isso daí é quase que um caso parecido com aquele empresário que ele não tira férias, que ele não consegue se ausentar da empresa, que se ele se adoecer, a empresa fecha, porque é tudo preso a ele. Ele não tem processos, ele não tem pessoas, ele não tem gestão, e ele acha que ele é o dono do mundo e que tudo tem que passar pela mão dele. Na hora que essa pessoa adoece, bum. E aí? O que que acontece? Então tá na hora de você começar a olhar adiante e pensar, eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que viajar com minha família, eu tenho que e ter o meu tempo. Eu também sou ser humano, eu sou empresário e eu tenho que viver também. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que se permitir que pessoas ocupem funções e locais que você tem hoje dentro da empresa. Então você vai ter que confiar, delegar e conferir. Beleza? Confia, confere, confia, confere, confia, confere. Aí sim tá tudo tranquilo. E é isso, Nai. Para nós encerrarmos nosso podcast de hoje, na sua opinião, uma reflexão assim. Você acredita que empresas não fracassam, que são os empreendedores que desistem? Eu acredito que empresas fracassam, sim. E que um empreendedor que desiste, ele não era empreendedor. Porque empreendedor não desiste. Empreendedor, ele entende que ele tem que fazer aquilo acontecer. Ele vai até o último suspiro dele. Se ele transpira aquilo, se ele vive aquilo, ele não aceita que o seu negócio vá à ruína. Então ele começa a identificar o que nós falamos. Aonde que está sendo o calcanhar de Aquiles, o que que ele tem de despesa, o que que ele pode fazer, onde que ele pode melhorar, como que ele pode inovar. É muito notório você ver empresários que eles estavam à beira da falência e em questão de anos ele volta a hypar, porque ele entende que se for necessário ele mudar de segmento, ele vai mudar, mas ele não aceita fracassar. Isso sim é empreender. É entender que o negócio está aqui, a gente corre um risco. Ele pode dar certo e ele pode não dar certo. A gente tem aí a economia brasileira, economia que está um caos, mas o empresário ele não vai se importar com isso. Tá? O empresário mesmo de verdade, ele sabe que o jogo é assim. Ele vai jogar, ele vai entrar com unhas e dentes e vai buscar o máximo de resultado possível para manter a empresa dele viva e ativa por muito tempo. Eu acredito que hoje, no nosso papo de vendas, os pontos mais importantes que rondaram todo o podcast é gestão, planejamento, busca de autoconhecimento, público-alvo. Esses 4 pontos eu acredito que sejam os pilares para não fechar uma empresa, né? Exatamente. Se você tem um bom planejamento, se você entende do seu negócio, se você ama o que você faz e se você tem pessoas, dificilmente você vai fechar o seu negócio. Agora, se você não tem pessoa, você não ama o que faz, você não tem conhecimento e não tem planejamento, a única coisa que te resta é fracassar mesmo. Então foi isso. Hoje eu quero agradecer mais uma vez pela sua Gratidão. presença. Olha, acredito que hoje nós deixamos mastigadinho os motivos do porquê que as empresas fecham tanto. Queríamos realmente ajudar pessoas que talvez já passaram por essa situação, mas que estão se reinventando. E assim, estou muito feliz também por fazer parte. E um recado para você, empresário, que não tem tempo de ver conteúdo desse tipo, que tem dúvidas, cola na gente aqui, tá? PDV Podcast é semanalmente conteúdo muito produtivo para você, empresário. Detalhes do seu dia a dia. Aqui, quem fala com vocês não é empresário de palco. Empresário que fala porque acha, é gente que tem empresas funcionando, pessoas que vivem isso. Isso daí é toda a diferença. Você ouvir o Zezinho que diz que é empresário
mas ele não tem empresa nenhuma, é totalmente de você acompanhar a gente que vive, transpira, tá? Todo esse ambiente empresarial. Então fica de olho a cada episódio nosso. Nos acompanhe para saber mais sobre estratégias e sempre estar por dentro de tudo aquilo que você precisa para ter sucesso, com pessoas que realmente entendem do assunto.